Estou aqui para partilhar uma opinião, colaborar com pontos para reflexão sobre um determinado assunto. Na verdade, eu tenho escolhido fazer vídeos ao invés de ficar escrevendo, porque é muita impaciência para escrever no teclado. E além do mais, eu acho que vídeo a gente vai sendo mais natural em determinados assuntos. É como eu disse, o meu canal vai ser um bate-papo sobre os assuntos, né? Então, assim, o que eu vou falar hoje, expressar a minha opinião, né, é um assunto bem polêmico, o aborto. Em primeiro lugar, eu tenho algumas leituras, né, de obras literárias, né, mas eu não costumo colocar referências bibliográficas, nem ficar citando autores, nem isso, nem aquilo, porque eu acho assim que todo ser humano que tem um mínimo de inteligência e um mínimo de capacidade de pensar, pode pensar por si próprio e tem direito de ter opiniões e se expressar. O que a gente não tem direito, não deveria se dar ao direito, é de atacar o outro porque tem uma opinião diferente da minha, ou atacar o outro porque pertence a algum grupo que eu considero inferior. Seja esse grupo de gênero, de classe social, de cor da pele, do não sei o quê, né? De religião. Mas expressar suas opiniões sobre assuntos da vida, e até mesmo científicos, mas mesmo que você não é um grande cientista físico, químico, por exemplo, mas você tem uma ideia de física, química, que você pode achar que refletir sobre algumas coisas. Você não é um teórico, você não sabe as fórmulas matemáticas para chegar à conclusão daquilo, mas você tem direito, né? Então, assim, eu evito ficar... eu gosto muito de ler, gosto e leio sobre bastante coisas. Eu sou muito de época, tem época que você quer ler determinado assunto, aí você pega, tipo, uma época de mitologia, nossa, tudo quanto era livro de mitologia eu ia ler. Outra hora era psicologia, tudo quanto era livro de psicologia, de pedagogia, eu queria ler. Outra hora eu quero ler tudo sobre um assunto místico, tudo sobre tarô, né? Mas eu não fico citando literatura por causa disso. Primeiro porque eu não estou defendendo um trabalho perante uma banca acadêmica. Eu acredito que lugar de você tem que... Eu estou mais certa do que você porque eu li em tal livro é na academia, na universidade, em trabalhos científicos, que trabalhem com esta metodologia. Em outros lugares, a gente tem que respeitar que existe saber popular, saber intuitivo, saber canalizado espiritualmente, né? Sabedoria ancestral ligada a você, sua sabedoria por experiência de vida. Não existem só livros. E mesmo que existam 1.500 livros falando uma determinada coisa sobre um assunto que todos falem a mesma coisa, se você achar que não é, você tem o direito de se expressar. Mesmo porque grandes verdades científicas, com o tempo, passaram a ser desmascaradas. Por exemplo, antes de Galileu, quantos cientistas tinha publicado na época, dentro da possibilidade da época, muitos cientistas tinham publicado mais e mais tratados provando que o Sol girava em torno da Terra. Galileu foi o primeiro a dizer que não era isso, mas isso era um conhecimento tão profundo na cabeça deles, tão óbvio e tão correto que o Sol girava em torno da Terra, que quando Galileu falou que era ao contrário, ele foi condenado à morte. Ele teve que se retratar perante um tribunal da igreja, dizendo que estava louco quando inventou aquilo, que tinha sido uma alucinação, uma bobagem na cabeça dele, para não morrer queimado numa fogueira. Não me lembro se Galileu qual ia ser a pena dele, queimado numa fogueira é a maneira de dizer, mas ele ia ser morto. Ele estava sendo condenado pela Inquisição da igreja. E aí o que ele fez? Sabiamente, em vez de se ficar com orgulho, com o ego dele, querer salvar o ego, ele quis salvar o corpo físico. Ele negou tudo e deixou para que um dia alguém descobrisse, né? Alguém realmente viesse, porque ali ele morrer por aquilo ali não ia mudar a lei, né? Nem do mundo, nem das pessoas, nem de nada.
E ao mesmo tempo a gente tem aí um monte de teorias que, de certa forma, né, a gente pode até dizer que o Sol gira em torno da gente mesmo, porque a gente tem essa percepção quando a gente olha. Então a gente pode até pensar que o Sol gira a meu favor, dentro de no ponto de vista psíquico e espiritual, né? Então assim, não faz diferença de quantos livros você leu e qual é a ciência sobre aquilo, porque tudo muda. O mundo é uma mutação constante. O que era uma grande verdade científica comprovada por todos os melhores cientistas de uma época, na outra época foi completamente desmascarado. Ah, mas precisa ser cientista? Não, os saberes populares estão aí, retornando com força total, os saberes de cura, os saberes de lidar com a natureza, os saberes de lidar com a própria cura emocional, psíquica, espiritual, estão voltando com tudo. Estão voltando de novo à mão das pessoas mais simples e não só de pessoas que se auto-intitulavam ou até estudam o sistema inteiro e aí elas são as únicas que sabem, sabe? O ser humano na era científica quis proibir os outros de saberem, só quem sabe, né? Só quem pode saber de alguma coisa é quem fez determinado curso de alguma coisa. Isso não existe, né? E principalmente na área social, todas as pessoas têm direito a ter uma opinião. As pessoas têm direito até a se unir a grupos, ou às vezes não se unir, mas ter opiniões. Então, assim, eu vou colocar a minha questão sobre a minha visão sobre a questão do aborto atualmente. Estamos no ano de 2015. No ano de 1993 ou 4, não me lembro, eu morava dentro de um alojamento de casa de estudantes que havia, acho que era 1.500, não, era 800 alunos morando em alojamento. E era um dos primeiros alojamentos mistos do Brasil. Podiam morar homens e mulheres nos mesmos prédios e até nos mesmos quartos, né? E nesse alojamento, era uma universidade muito grande, a Universidade Federal de Santa Maria. Eu estava nesse alojamento porque eu estudava no Colégio Agrícola de Santa Maria, que é dentro do campus universitário, e eu tinha direito a esse alojamento também. E nessa faculdade já existiam muitos cursos, mais de 20 cursos naquela época, eu acho que hoje tem bem mais ainda, porque andou aumentando o número de cursos. E vinham pessoas do Brasil até do mundo inteiro estudar naquela faculdade, que era bem conceituada. E durante o período que eu estava morando lá, nesses alojamentos existiam casais constituídos que acabavam indo morar juntos no mesmo quarto porque se tornavam um casal com relação sexual, né? E outros que moravam juntos, mas não eram casal, nem tinham relações. E morava também só meninas com meninos, homens com homens, cada um escolhia como que queria morar, não era proibido. E eu me lembro que eu não vou saber o ano exato, se foi 93 ou 94. Tinha um jornalzinho do DCE na época e nesse jornalzinho do DCE um estudante de enfermagem escreveu a favor do aborto. E eu, como tinha direito, né, eu também era, no número seguinte escrevi uma nota contra o aborto. Mesmo espaço que foi dado a ela para falar a favor do aborto, me deram para falar contra, né? E na época, uma das coisas que eu coloquei era... eu terminei o texto de uma forma que muita gente me admirou, outros ficaram, né? Eu falei assim: salve a natureza, salve as onças, salvem os golfinhos, salvem as baleias e salvem as criancinhas, né? Porque era uma... As criancinhas também merecem viver. Tanto naquela época como agora que eu vou colocar, a minha visão é o seguinte: primeiro, para quem é que favorece... Eu sempre fico assim, me questionando determinadas coisas, assim, a quem está favorecendo este assunto, né? A quem é que favorece esse discurso?
para quem que realmente vai ser lucrativo isso? E na questão do aborto, eu não vejo de verdade, apesar de serem muitas feministas que começaram esse assunto, mas eu não vejo quando esse interesse pelo aborto aumentou, para mim é porque quem descobriu que o aborto era um grande negócio, era uma grande solução, foram os homens. E especificamente o sistema social em que a gente vive. O sistema machista, capitalista e consumista. Esse sistema que é, esse tripé machismo, capitalismo e consumismo é três pernas da mesma coisa, na minha visão. Ele descobriu que, nossa, solução, incentivo, libero e deixo a mulher fazer aborto, porque isso me ajuda pra caramba. E aí, como virou moda depois dos movimentos feministas, tudo que eu quero que uma mulher faça, eu agora coloco na própria ordem, na própria pauta de discussão e de reivindicação da própria mulher. Assim, desde que começou o movimento feminista, eu não estou dizendo, gente, que eu sou a favor do machismo. E eu não estou dizendo que eu não tenho as minhas visões feministas das coisas. Eu sou, Mas o movimento feminista, ele foi, como todos os movimentos, o capitalismo em si, o machismo em si, o socialismo, o comunismo, todos têm falhas. Não tem nenhum movimento ou, como que eu posso dizer assim, regime humano que não tem falhas nenhuma. Não existe. Liberalismo, capitalismo, comunismo, shintoísmo, budismo, cristianismo, todos os ismos, feminismo e machismo, tem problemas, Só que aí, quando um determinado sistema está mais forte, ele consegue criar mais problemas para os outros, Ele consegue dominar o outro sistema com mais facilidade. E consegue. E um dos sistemas, o que eu achei assim, uma das versões desse machismo, capitalismo, consumismo, é que ele viu no feminismo uma grande oportunidade dele se fortalecer em alguns assuntos, em alguns aspectos. Em outros assuntos ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu ver isso, Até porque as pessoas são indivíduos, então alguns indivíduos, por exemplo, machistas, nem todos são inteligentes e espertos, Como também nem toda feminista é inteligente e esperta, sábio, porque esperteza também, mas enfim, tem esperteza junto. Então o que acontece? Foi assim na década de 50 ainda nos Estados Unidos, não sei nem, foi os anos 40, 50, como eu disse, eu tenho leitura, mas eu não estou com biografia aqui, com nomes, eu não vou citar nomes de ninguém, nem livros nenhum, tá? Mas eu li um artigo até falando sobre isso, sobre a indústria do cigarro, que a indústria do cigarro deu um salto quantitativo de consumo imenso quando numa manifestação feminista da época, em que estava na moda irem fazer manifestações em praça pública, e aí as mulheres arrancavam seus sutiãs de bojo de espuma imenso e rasgavam e queimavam numa fogueira em praça pública contra a dominação. O sutiã era o símbolo da dominação sobre o corpo da mulher, porque era considerado ser... Tinha mulheres que apanhavam por estar sem sutiã, isso na sociedade americana, moderna. Então eles... um cara que era da indústria do cigarro estava cobrindo essa manifestação e de repente ele teve uma ideia. Pegou um cigarro e deu para uma menina de uns 18 anos, ela já era maior de idade, 18,
deu para uma menina. Ah, toma, fuma, mulher pode fumar também, prova que vocês têm direito a tudo. E ela saiu tossindo até, puxando um cigarro, porque ela nunca tinha fumado na vida, no meio dessa passeata, provando mais uma coisa para provar que mulher tinha direito a tudo. Ninguém podia proibir ela de fumar só porque ela era mulher, porque era proibido para meninas. Meninas era mal visto ser fumante, né? Rapazes era prova de machismo, de macho, de masculinidade. Meninas era falta de educação, falta de ser moça de família. E aí, a partir de que essa menina fez isso, ficou assim, escancarado. Ser feminista também era ser fumante, era ser. E assim é com a indústria da bebida, que cada vez está mais forte a pressão sobre mulheres também podem beber tanto quanto os homens, né? E assim foi indo junto com isso, sem nenhuma. E aí a causa-consequência. O corpo feminino tem outros hormônios, outros órgãos, outros tudo. E mistura com o anticoncepcional, que também, se você é mulher e é livre, você tem direito de se entupir com anticoncepcional, né? Aí junto com o cigarro e com o álcool, foi o grandes índices de câncer feminino que só tem na mulher por causa desses hormônios, dessa mistura. Hormônio feminino, hormônio sintético e alguma outra droga. Tudo quando acontece, quando começa, você só vai saber o resultado de grandes movimentos sociais, grandes mudanças de paradigmas sociais, de cultura, de alimentação, de gênero, de tudo. De até um novo medicamento na humanidade, uma nova substância, no mínimo depois de 50 anos. Por isso que agora que as mulheres estão com tanto câncer, são no mínimo 50 anos, né? Então, assim, muita coisa do feminismo a gente está vendo o resultado aí depois de 50 anos. Muitos erros e muitos acertos, mas teve bastante erros também. Então, e o que eu vejo assim, na minha opinião, a questão do aborto, essa história de mulher pode fazer aborto sim, que ela tem direito ao corpo dela, para mim é a mesma história do cigarro. Você pode fumar assim só porque você é mulher você não pode fazer essa besteira? E o aborto, para mim, é a mesma coisa. Primeira coisa que eu acho interessante, né? Especificamente aqui no Brasil, tanta pressão agora para a legalização do aborto. Coincidentemente, essa pressão vem quando duas coisas importantes estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, e os países capitalistas estão com uma grande pressão para que as mulheres do terceiro mundo não tenham mais filhos, em nome de uma superpopulação do planeta, e essa superpopulação do planeta ser prejudicial à manutenção da vida no planeta, porque vai estar trazendo uma sobrecarga energética para o planeta Terra. Então, qual é a solução? Não é parar o desmatamento, não é parar com grandes produções de animais de grande porte para abate de carne, não é parar grandes produções industriais cada vez mais descartáveis os objetos, tornando todos os objetos de uso. Antigamente uma geladeira durava 30 anos, hoje ela dura 2 e dá problema no motor. E aí você joga no lixão, porque não tem manutenção. A manutenção é quase tão cara do que comprar uma geladeira. E além do mais, você vai ter que fazer essa manutenção de 2 em 2 anos, né? Não é parar de produzir objetos descartáveis, não é parar de produzir mais e mais carros para consumir mais e mais petróleo e gerar mais e mais gás carbônico. Não é parar de reter 1% da verba do planeta em menos 99% da maior verba do planeta para 1% da população. Não, a solução é fazer com que as mulheres dos países pobres não tenham filhos. Está havendo uma grande campanha mundial a favor da esterilização em massa das mulheres desde jovens para que elas não tenham nenhum filho.
Em alguns países se permite ter um, mas a meta dessas pessoas é não terem nenhum. Se é pobre, não tenha nenhum filho, tá? Segundo lugar, aqui no Brasil especificamente, cada vez mais as mulheres conquistaram alguns direitos em relação a essa questão de o direito da criança, na verdade. Cada vez mais, né, já está há bastante anos que a gente já tem direito a mandar fazer um DNA no camarada sim, que está dizendo que não é pai da criança, que nem te conhece. Você pode mandar fazer um DNA e se no DNA que é incontestável der que o camarada é o pai da criança, independente dele ama meninas, dele já é casado com outra, dele é padre, dele é pastor, dele é engenheiro ou dele é pedreiro, ele tem que assumir a responsabilidade, ao menos financeira, com esta criança. Aí, de repente, você vê um monte de homem defendendo arduamente os direitos da mulher de fazer aborto. E defendendo também arduamente o direito da mulher ter uma vida sexual livre. Aí nessa vida sexual livre da mulher, continua ela sendo a única responsável e a única acusada e a única culpada quando ocorre uma gravidez. Se ocorre uma gravidez, o coitadinho continua sendo uma vítima. Às vezes, os dois ainda se portam como vítimas do destino, mas a maioria das vezes o cara é vítima dessa mulher. Ela se aproveitou da situação. Então, assim, por que não se incentiva a esterilização dos homens, que é tão mais barato, é tão mais fácil de conduzir, é tão mais fácil de recuperação, é tão menos arriscado para a saúde, é tão menor, não existe nem índice de mortalidade, porque muitas mulheres que passam por esterectomia têm problemas muito graves e acabam até falecendo. Isso não é dito, né? É tão mais fácil que eles não tomem pílula nenhuma. Por que é com a mulher? Também tem um outro detalhe. Além dos países pobres, nos países pobres as mulheres, geralmente, muitos dos países, por questões religiosas e organização social, elas são proibidas de trabalhar fora. Elas só podem trabalhar, né, porque se trabalha como dona de casa. Então ela não produz dinheiro. Quem produz dinheiro é o homem. Então ela fica em casa e faz filho. Ela consome riqueza que ela teoricamente não ajudou a produzir, porque você criar filho, fazer comida, lavar, passar e cozinhar, se isso não é uma ajuda à produção do homem que saiu para trabalhar fora, eu não sei qual é o nome disso, né? Mas tudo bem. Então, por isso que continua sendo incentivado tudo com a mulher, porque assim, né, de quebra, mata algumas, reduz o número de população feminina, reduz o número de mulheres no mundo, porque isso aí tem vários estudos antropológicos, sociais, psicológicos, religiosos, né? Que nasce mais ou menos até o mesmo número de mulheres e de homens no planeta, mas em determinadas localidades, até por questão de alimentação, de clima, nasce mais homens ou nasce mais mulheres. Mas no final, no planeta, acaba ficando sempre mais mulheres do que homens, porque os homens eles se matam mais rápido. Eles entram em brigas, eles entram em conflitos, eles, por causa do hormônio, gostam de muita adrenalina, eles vão para esportes radicais, eles vão para coisas perigosas, fora que são os homens que são mandados para a guerra. Agora também está havendo uma grande campanha de mulheres também podem ir para a guerra. Muito bonito, né? Não é precisamos de paz, né? Mulheres também podem ir para a guerra. É uma outra forma de se livrar de um grande número de mulheres no planeta. Muito mais fácil. Mesmo porque, do ponto de vista biológico, a musculatura feminina é diferente da musculatura masculina. E outra coisa, até agora nós não tínhamos a cultura de mulher vai para a guerra. Essas meninas não lutaram desde crianças. Elas não caíam
no pau na hora da brincadeira desde crianças. Elas vão ser vítimas fáceis, elas vão ser eliminadas com muita facilidade, porque num treinamento de 2, 3 meses, que é o que faz quando tem uma guerra, elas não vão estar tão aptas assim a uma guerra, porque elas não foram treinadas para isso desde criança. Os homens foram, né? Fora a questão biológica mesmo, de estarem com hormônios diferenciados, estar em pleno período menstrual, lá no meio de uma guerra, né? Com variações hormonais que dão uma capacidade diferente de discernimento, de percepção, né? Tem mulheres que têm problemas na visão por causa dos hormônios em determinadas épocas do mês. Então, assim, mulheres também podem ir para a guerra, também é outra gracinha do machismo, do capitalismo, bem esperto, do meu gosto, sabe? Infelizmente, eu coloco isso e muita gente vai me atacar, ou já me atacaram, que vai lavar roupa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, cala a boca antes de falar, vai ler, vai escrever, eu tenho direito de ser o que eu quero. Eu não estou falando do direito individual de cada um ser o que quer. Eu estou falando dessa onda de massificação dessas informações, desses movimentos, empurrando um grande número de pessoas, e especificamente de mulher nesses assuntos, para serem usadas por um sistema. A gente está caindo nessa armadilha. E voltando à questão do aborto, é isso. Aí, de repente, por que não se faz primeiro uma campanha de conscientização? Outra coisa que o aborto ele favorece é essa parte. O camarada, né, usa as meninas como objeto quando elas engravidam. Isso, gente, são depoimentos e mais depoimentos que eu ouvi a minha vida inteira. Eu tenho 46 anos nesse momento, né? E eu sempre tive uma facilidade de ouvir pessoas. As pessoas sempre gostaram de desabafar comigo. E eu sempre convivi com pessoas de todas as idades. Então eu tenho muita história que eu ouvi de amigas, de conhecidas, de gente no ponto do ônibus, tá? O camarada vai transar, não toma providência nenhuma, sabe? Não pergunta se a menina tomou alguma providência, não tomou providência nenhuma, ela engravida, ele não ama mais, ele não quer mais. Ele conta que no fundo, que na realidade ele já é casado. E se vira. Alguns trazem um comprimido para fazer com que ela aborte e vejam elas tomar o comprimido. Depois que elas tomam o comprimido, eles se mandam, porque eles não querem estar perto se ela tiver alguma consequência, se ela tiver alguma complicação para ter que ser levada a um hospital, porque aí ele vai estar sendo cúmplice de uma coisa que é criminosa, né? Ele se manda. Ele aparece dias depois para ver se o aborto deu certo. A partir do momento que deu certo, ele some da vida dela. E muitos fazem ela tomar o comprimido à força, induzindo com a seguinte ideia: ou você toma ou eu te deixo, porque eu não quero ter filho. Eu não quero ser pai. Né? Mas a partir do momento que ela faz o aborto, ele some igual, porque ele levou um susto, porque ele não queria ser pai. Agora, existe camisinha, existe fazer a cirurgia de fertilidade masculina, existe o coito interrompido, que não é seguro, sei lá, acho que é 20% de segurança, mas ele existe. Mas eles não querem fazer nada. A culpa é da mulher. Ela que vai engravidar, ela que se cuide. Né? Aí agora eles ficam em cima para fazer aborto, por quê? Porque agora tem lei nesse país aqui que eu estou neste momento, né? E em alguns outros também, para fazer com que ele assuma a responsabilidade financeira do filho. Ele não precisa mais amar e casar para ser homem de família, mas ele tem que assumir a responsabilidade financeira do filho. Aí agora eles querem aborto. Outra coisa também que o aborto tá favorecendo, assim, vem favorecer o movimento, esse movimento, porque ao mesmo tempo, com todo o discurso da liberdade feminina, a mulher agora, cada vez mais está sendo pressionada, e cada vez mais as jovens principalmente, estão entrando no papel de se tornarem objetos de consumo. Objetos sexuais. Então, assim, a erotização está aí, as meninas estão tendo relações cada vez mais cedo,
E essas relações são sem relação afetiva prévia e nem depois, muitas vezes. As meninas estão se vangloriando de ter transado com um cara que nunca tinham visto na vida e que não vão ver de novo. Tá sendo tudo isso colocado na mídia, né? Elas estão sendo pressionadas. Ser moderna é ter relação sexual sem relação afetiva correspondente. Sem relação afetiva obrigatória. E aí, só que aí assim, as meninas estão transando desde os 12 anos de idade. Mas comprimido elas não tomam, camisinha elas não usam. Elas não se previnem de nada, sabe? Então, assim, liberdade sexual feminina para mim e liberdade de direito sobre o seu corpo para mim é a pessoa ter acesso e querer se conhecer o seu ciclo, conhecer suas formas, todas as formas possíveis de evitar uma gravidez, porque gravidez, não existe gravidez não planejada, existe gente que não vai, faz as coisas inconsequentemente, né? E por quê? A mulher não conhece nem quando ovula. Ou ela se entope de comprimido, ou ela não se conhece. Daí ela vai transar justamente no dia mais fértil que ela tinha. E o homem também não conhece esses sinais da mulher. Porque o homem também podia conhecer um pouquinho melhor da parceira do objeto que ele vai consumir. Quando é um carro, ele sabe o manual todinho. Então, assim, aí engravida. Aí, qual é a coisa mais simples? Abortar. Então, assim, isso não é direito sobre o seu corpo. Isso é direito de se continuar uma burra inconsequente. Porque um aborto, gente, por mais bem assistido dentro de um hospital com os melhores médicos do mundo, é uma cirurgia de alto risco. Porque interromper um processo biológico natural é sempre muito mais traumático do que deixar esse processo seguir em frente. É muito mais traumático para o corpo físico da mulher fazer um aborto do que ter uma gravidez, do que parir, sabe? E claro que eu estou falando de uma situação relativamente normal. Quando eu falo de meninas de 12 anos transando, elas não deviam nem estar transando. O corpo físico não está nem formado ainda. Ela não sabe nem qual é a estrutura dela. Se pior ainda, ser de 12 anos ou menos e vítima de uma violência que não foi nem ela que foi buscar, ela não estava sensualizada, nem estava afim, nem estava iludida de que já era mulher, foi um homem adulto que forçou uma situação e essa menina engravidou, é outro papo, é outra coisa. E eu não estou falando de forma religiosa ou moralista barata, não. Eu estou falando de consequências biológicas para um aborto. Consequências psicológicas de um aborto. É igual, o SUS não atende nem uma mulher direito, uma mulher que vai parir, que é uma coisa assim, esperada, conhecida desde que o mundo é mundo, né? Que sabe que uma mulher vai gestar e parir. Eles não atendem bem nem isso. Tem mulheres que morrem na mesa de uma cesárea. Tem mulheres que morrem com um feto trancado na bacia porque o cara não fez a cesárea. Ou outras morrem porque fizeram cesárea sem necessidade, né? Eles não dão assistência para um parto natural. Eles dão assistência. Você acha realmente que um aborto no SUS vai ser algo seguro? Sabe? E o pior que eu acho, que daqui a pouco a verba para o aborto do SUS é maior do que a verba para o parto normal, por exemplo, que não se tem incentivo, sabe? É maior do que a verba para a prevenção ginecológica. É maior do que a verba para a prevenção de uma gravidez, sabe? Então, assim, eu acho assim, muito... É um discurso que me soa como um discurso muito espertinho para o meu gosto, esse discurso do aborto, sabe? E, infelizmente, eu vejo muitas mulheres caindo nessa de que é direito do seu corpo. O direito do seu corpo é você transar com quem você quer, na hora que você quer, se conhecendo o seu ciclo e tendo, sim, acesso a todos os métodos anticoncepcionais. Porque, por enquanto, isso aí é tudo no seu corpo. A partir do momento que gerou uma criança, já tem um outro corpo lá dentro. Outra coisa, porque ainda não é uma criança, é um feto, é uma coisa. Ninguém descobre
raro, a pessoa que descobre que está grávida nas primeiras 2 ou 3 semanas de gravidez. As pessoas descobrem que estão grávidas 2, 3, 4 meses depois, sabe? Tem dedinho, tem boquinha, tem um olho, tem um monte de coisa formada. Tanto é que aparece crianças que são de aborto espontâneo, que agora até tem muitas filmagens dessa, tá perfeito. Ele só não tá com o pulmão perfeito para conseguir respirar e sobreviver, com determinadas fases neurológicas perfeitas para conseguir gerar os órgãos. Mas por fora já é um corpinho muito bem formado. Então, assim, é desumano, é crueldade, sabe? E é isso que eu falava naquele meu artigo lá nos anos 90. Tanta gente ambientalista que quer salvar tantas coisas no planeta, e eu também quero, mas aí chega na hora do humano, pode matar porque é pobre, pode matar porque eu ainda sou solteira, pode matar porque eu ainda quero fazer uma faculdade, sabe? Então, assim, eu não sei se um dia eu serei a favor do aborto desse jeito, né? Não que eu seja contra a mulher que abortou. Eu não sou contra a mulher que abortou. Eu sei que as mulheres que abortaram, todas elas têm motivos psicológicos muito fortes. E todas elas, de certa forma, têm uma pena muito maior do que uma pena numa prisão. Porque elas, em um determinado momento da vida, eu já vi várias assim, que fizeram numa boa, que fizeram vários, que fizeram não sei o que lá. E em determinado momento da vida, vem a sensação de culpa. Vem a sensação de se isso e aquele, sabe? E muitas vezes por quê? Porque é quando elas percebem que elas fizeram o aborto, não porque elas queriam, mas porque elas foram empurradas pela sociedade para fazer esse aborto. Empurrada pela questão social que ela vivia, empurrada pela questão do dinheiro que ela não tinha, empurrada, massacrada pelo parceiro que não queria ser pai, empurrada, massacrada pela família que não queria uma mãe solteira, empurrada, massacrada pela religião que iria excomungar, despatriar, sei lá o que, qual é o nome das outras religiões, se ela aparecesse grávida, então ela pôde continuar fingindo que era virgem, sabe? E aí depois que passa, que ela conseguiu o dinheiro, que ela conseguiu o parceiro, que ela conseguiu, ela fica pensando, nossa, e se eu tivesse com meu filho agora? A gente não ia estar feliz juntos? Sabe? Puxa, eu achei que não tinha solução, que eu não tinha emprego, eu não tinha como sustentar aquela criança. 2 meses depois do aborto eu consegui um emprego, sabe? 2 meses depois do aborto eu consegui, casei com um cara maravilhoso que lamentou muito eu ter feito o aborto. 2 meses depois do aborto, a minha família, 10 anos depois do meu aborto, a minha família está me questionando, como é que é? Você não vai ter filho? Né? Como é que é? Você tem algum problema de orientação sexual? Você é lésbica? Porque você não quer ter filho, não quer ter namorado, não quer ter ninguém? Elas não sabem? Não sabem que elas estão fazendo tudo isso pelo trauma de um aborto, porque ela fez escondido, né? Então, assim, eu não condeno a mulher, eu condeno o aborto em si, né? E claro, eu sei que tem muitas questões envolvidas. Por isso que eu digo assim, quando a sociedade estiver realmente respeitando e dando todo o amparo para quem quer ser mãe, para quem engravidou, independente se foi planejado ou não, que ela tenha acesso a psicólogo, a tudo antes de decidir por um aborto, que ela possa falar abertamente que está grávida e botar na sociedade, o que vocês acham? Eu tiro ou não tiro? Né? Vocês vão me apoiar ou não vão? Como é que eu faço com a minha criança? Né? Depois que tiver tudo isso, depois que tiver um sistema de saúde decente, gratuito, sabe? Aí eu acho que a gente dá para conversar mais sobre legalização do aborto. Agora, claro que eu não acho que eu acho assim, a mulher não deve ser presa porque fez um aborto, mas o médico que fez, sim. Porque ele foi feito, medicina foi feita para salvar vidas, não para tirar. Agora, quando a mulher tem risco de vida, quando há esse risco, até, né, tem crianças aí de 10 anos grávida, o aborto é tão traumatizante, tão perigoso quanto a gravidez, mas ainda por cima você, além de uma gravidez, vai ter mais um indivíduo com problema.
se a família decide, né? Às vezes a criança não tem nem condições de entender o que aconteceu. Ela só foi violentada, só está machucada, ela nem sabe que aquilo ali vai dar uma gravidez. E ela não sabe nem o que ia ter neném. Né? Ela não tem condições de decidir. Vai ter que ser os tutores e os médicos juntos decidirem o que é menos arriscado para aquela criança. Né? Porque não tem como. Uma criança de 8, de 9, de 10 anos, que eu já vi por aí, artigos e casos, né? Então, assim, depois que tudo... Então, claro que um médico desse não tem que ser condenado, isso tem que ser público, isso tem que ser rápido. Isso tem que ser provado rapidamente, feito rapidamente, para não ter risco de vida para a criança. Quanto maior tiver o feto, mais risco vai ser, né? Mais massa corporal ela vai perder para poder tirar esse neném. Né? Mas, em outros casos, é que nem antigamente se falava muito no aborto, de quando descobria que o feto ia ter problemas mentais. A síndrome de Down é uma das síndromes que você consegue ver rapidinho por exames, né? E muitas pessoas, nossa, porque vai ter um neném defeituoso, porque vai ter um neném não sei o que lá, e não sei isso e aquilo. Conversa com quem teve filho com alguma deficiência, porque não foi detectado no ultrassom, sabe? Que tá lá lutando para o seu filho sobreviver. Vai e chega para uma mulher dessa e diz assim: que pena que você não soube antes, né? Dava para ter abortado. Tu vai apanhar, sabe? Porque a partir do momento que tá no colo dela e de que ela é mãe, elas lutam com unhas e dentes, elas arrumam recursos, elas tentam fazer tudo. Elas só não salvam essa criança se elas não conseguirem mesmo. Porque elas viram umas leoas em defesa da vida dessa filha, sabe? Viram leoas atrás de salvar sua cria. Então, assim, esse papo de se você tivesse visto antes, claro, às vezes essas pessoas, por não conhecerem o indivíduo que elas estão conhecendo agora no colinho dela, com o olhinho, com boquinha, com o narizinho igual ao dela, com o cabelinho igual ao do pai, com a mãozinha igual ao do avô, elas tivessem abortado, né? Mas muitas mesmo assim não abortariam. Mas assim, então assim, essa deficiência. E muitos médicos, é que nem eu já vi muitos casos da pessoa que o médico disse que era impossível, que a gravidez não ia se sustentar, ou que a criança ia sair deficiente pela idade da mãe, pela doença da mãe, pelo isso, e a criança sai perfeita. Por estes médicos, por esses laudos médicos, era indicado aborto. E a pessoa resolveu não fazer, mesmo tendo permissão legal. Em outros países até, né? E no final a criança sai perfeita, porque a medicina erra, e erra aos montes. E eu acho que o médico que vai estar fazendo aborto vai estar errando um monte. Se eles, quando erram num parto, eles não têm nenhum problema com isso. É uma das classes que menos tem punição, sabe? Não estou dizendo que todos os médicos são irresponsáveis, mas os irresponsáveis vão ser aqueles que vão adorar ir lá fazer aborto. Né? Porque tem uma outra coisa, a questão não é se uma coisa é legalizada perante a lei daquele país, a questão é se isso é uma coisa realmente do bem, sei lá, realmente válida, né? Tem um filósofo que fala assim, as questões éticas e morais não são do momento, elas têm que ser aquilo, né? Ele fala em como que você vai ver se uma coisa está correta. Isso ataca a vida e a dignidade de alguém? Está errado. Se impede alguém de viver, impede alguém de viver com dignidade, está errado. Não interessa que todo mundo esteja fazendo. Não interessa que todo mundo seja a favor. Está errado. Claro que com o tempo vem uma revolução de costumes, de sistema, de não sei o que lá, que derruba. Né? Mas não quer dizer que estava certo em nenhum momento. Tem coisas que derrubam o certo para vir o errado. Tá aí havendo um grande movimento. Por um lado tem umas liberações malucas, e do outro lado está vindo um radicalismo machista de novo e de tudo, põe burcas e castigos nas mulheres cada vez mais forte.
e cada vez mais forte, uma nação atacando a outra por causa dessas coisas machistas, muitas vezes, porque eles estão vendo que estão perdendo território para elas não serem contaminadas com o feminismo, né? Tá certo? Não, tá errado. Eles estão acabando com a dignidade de uma pessoa só por ela ser mulher. Estão matando mulheres a pauladas por serem mulheres, por terem tido uma relação sexual. Agora, não matar a paulada porque teve relação sexual, mas aí vender ela como objeto para relação sexual e depois ela se vira com tudo, com doença sozinha, com gravidez sozinha, entra em risco de morte sozinha indo fazer aborto, é tão errado quando apedrejar numa praça pública porque ela transou antes do casamento, na minha opinião. Então é assim, gente, é isso que eu penso, que a gente tem que pensar muito a quem está servindo, sabe, as coisas. E eu não vejo o aborto como uma coisa que vai favorecer a mulher. Eu vejo o aborto favorecendo o mundo machista, capitalista e consumista, sabe? Diminui o número de gente no planeta para que eu possa continuar fabricando mais e mais objetos de consumo descartáveis e tenha gente para comprar, trabalhar para mim e comprar, e eu posso continuar poluindo o planeta por muito tempo, porque não vai acabar o planeta, porque não tem muita gente para gastar. Tá uma lógica maluca, assim, sabe? Então, para mim, a questão do aborto está muito envolvida com essas três coisas: consumismo, capitalismo e machismo. Eu não consigo ver isso como uma questão feminista. Eu consigo ver isso como uma das ilusões do feminismo, porque, querendo ou não, nós nascemos fêmeas de uma espécie, né? Aí vai ter explicações religiosas, explicação espiritualista, você reencarnou, não encarnou, sei lá o quê. Do porquê que você nasceu mulher e não nasceu homem, né? Mas enfim, se nascemos mulheres, somos mulheres e somos responsáveis pela reprodução da espécie no planeta, ao mesmo tempo nosso cérebro se desenvolveu, que nós não somos mais um animal que não sabe mais, que simplesmente entra no cio e tem que transar de qualquer jeito, até à força com um grupo de machos para poder garantir a procriação, né? Nós podemos usar tudo isso a nosso favor, os nossos conhecimentos tecnológicos, um conhecimento do próprio corpo, tudo isso para nos prevenirmos de uma gravidez indesejada, sabe? Mas tirar a vida de alguém, seja que ainda está dentro do seu útero, ou seja que está fora, ou seja que não sei o que, para mim é ainda inconcebível, sabe? Eu não tive filhos, né? Um pouco porque eu tive algumas questões relacionadas à saúde reprodutiva mesmo, e um pouco porque eu não queria ter. Eu decidi em um determinado momento que eu não queria ter. Eu não tinha condições financeiras para isso, eu não tinha um parceiro que topava isso, e na época, hoje eu não tenho mais esse parceiro, na época eu fiquei pensando nessa questão. É igual assim, muitas meninas fazem aborto nos 20, nos 30 anos, porque não tem, o parceiro ainda está estudando, o parceiro está querendo crescer, lá. Quando ela não pode mais ter filho, o parceiro sai fora e faz, né? Porque para o homem é muito fácil mandar fazer aborto. Você fica estéril, ou morre, ou fica tão traumatizado psicologicamente que nunca mais consegue engravidar, ou consegue querer engravidar, né? E depois, quando o relacionamento acaba, o homem com 50, com 40, com 60, ai, um filho mudou minha vida. Com essa 90ª parceira que eu estou, ela fez um filho, eu achava que eu não queria, mas quando eu vi, sabe? Então é tudo em volta do que o homem quer. Tudo é em volta do que o homem precisa. Muita mulher que se diz independente, que quer carreira, que quer não sei o que lá. Muita mulher só está indo para essa busca por dinheiro lá fora porque o homem exige dinheiro dentro de casa. Eles não estão mais só exigindo sexo, eles estão exigindo dinheiro também, sabe? Então, assim, é tudo em volta do que o homem quer. Aí depois vem com o direito feminino. E aí, quando você está com 50 anos sem filho, o problema é seu. Se o casamento acabou e o amor acabou, ele não tem culpa, e ele vai arrumar uma menina de 20 e vai fazer um filho com ela no primeiro dia que transar, sabe?
é problema seu. E se ele não queria mesmo, e não consegue mesmo assim aceitar, ou ele manda essa menina para um aborto, né? Às vezes eles mandam porque não querem acabar o casamento, ou ele, né, rompe o relacionamento e dá o mínimo de pensão possível, abandona emocionalmente a criança, porque ele não tem culpa de ter sido vítima de uma espertinha que quis dar o golpe nele, tá? Então eu vejo muito essa questão como uma manipulação da mídia e não como uma questão de tão clara que é direito da mulher. Vejo também muitas mulheres, eu sou mãe, mas eu sou a favor do aborto, quem quiser. Essas mulheres que falam isso são aquelas que puderam ter filhos, né? Que não precisaram nem pensar em aborto, tinha condição financeira, tinha apoio do marido, tinha todas as outras coisas. E aí falar para mulheres mais pobres que elas podem fazer aborto sim, para não ter mais pobre no planeta, é muito fácil, né? É aquela questão do capitalismo, da luta de classes. Então é isso, gente. Nem tudo que é legalizado é legal de se fazer. Nem tudo que é legalizado é correto. Se comete as maiores atrocidades do mundo, eram todas legalizadas. As grandes fogueiras da Inquisição, matando pessoas pobres e mulheres que estavam sobrando na sociedade, eram tudo legalizado, inclusive com a igreja benzendo, né? Hitler foi para o poder legalmente. Era legalizado tudo que ele fez com todas as pessoas que ele matou lá, né? Deixou de ser legalizado quando ele perdeu a guerra, porque dentro do país era legalizado. Ninguém estava assim. Quem era contra era morto, porque era lei, né? As grandes chacinas de humanidade, os grandes infanticídios, os grandes genocídios, dentro da sociedade que eles estão acontecendo, eles são legalizados. Eles não são legalizados de repente perante a sociedade alheia, mas dentro da... Você apedrejar uma mulher num país muçulmano porque ela teve uma relação sexual é legal, é legalizado, sabe? Mutilar órgãos sexuais de meninas porque nasceram meninas, porque se elas tiverem clitóris elas vão ter prazer e isso é pecaminoso para a mulher, é legalizado num monte de países. Infelizmente, milhões de mulheres ainda passam por isso, sabe? Então, assim, nem tudo que é legalizado é legal de se fazer, sabe? Para mim, o aborto está dentro dessa mesma linha, dessas atrocidades que fazem com as mulheres no mundo afora. Para mim, o aborto é uma atrocidade da sociedade com a mulher. Não é direito do corpo feminino, é atrocidade. Começar a colocar isso na cabeça das mulheres é uma atrocidade da sociedade. Não dar apoio a uma mulher que engravidou é a atrocidade da sociedade. A atrocidade do sistema capitalista, do sistema consumista e do sistema machista. Bem, é isso. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Aceito que você tenha outras opiniões. Respeito as opiniões, não respeito os atos, né? Obviamente. E espero ter contribuído para essa discussão com outras visões. Até um próximo vídeo e namastê!